Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura se a resposta aos padrões mais elevados que jamais atingiremos. Amor na versão normal que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, duro é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje 25 de agosto. Hoje celebra-se o Dia do Soldado, Dia do Exército, Dia do Trânsito e Dia do Feirante. Mas, em especial, nós chamamos a vossa atenção para o Dia do Trânsito. Quantos acidentes automobilísticos poderiam ser evitados se os nossos condutores de veículos, de motos, respeitassem as leis do trânsito? Quantos que estão dirigindo seus automóveis embriagados, drogados, causando milhares de vítimas fatais, e aqueles que escapam muitas vezes ficam com sequelas. Portanto, nesse Dia do Trânsito, nós recomendamos a todos que respeitem mais as leis do trânsito, procurem realmente dirigir com responsabilidade. Não faça do seu automóvel uma arma, como diz o slogan do trânsito. Não faça do seu automóvel uma arma. A vítima pode ser você. E também o Dia do Exército e Dia do Soldado. Lembrando que o Exército brasileiro são os guardiões desta nação. São eles que nos dão aquela tranquilidade de que o país está em boas mãos,
quando o exército realmente defende a nossa pátria para manter a ordem e o progresso. Principalmente nesses tempos tão difíceis, tenebrosos, em que se aproximam as eleições. Precisamos de orar, interceder e clamarmos por nossa pátria, principalmente pelas autoridades militares. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão sobre a carta de Paulo aos Romanos. Continue conosco. E eu espero que você abra agora o seu coração para receber a palavra de Deus. Paulo vai dizer aqui que então essa salvação parte da presciência de Deus. Ou seja, ele de antemão conheceu. E basicamente a gente entende que Deus, em seu propósito soberano, estabeleceu o seu amor para com a igreja, para com indivíduos, para com gente, para com humanos. Ele estabeleceu isso. E como ele demonstrou isso? Elegendo essas pessoas, muito antes dela ter nascido. Quando Paulo escreve isso em Efésios, essa ideia, ele vai dizer, antes que houvesse tempo, antes que houvesse a criação, na eternidade, Deus então escolheu. O termo aqui, para essa presciência, proginósco, que é um termo transliterado do grego para o português, significa exatamente saber de antemão. Significa isso. Significa como o próprio nome diz, né? Ele de antemão conheceu. Só que esse conhecimento não é um conhecimento tipo intelectual. Como, por exemplo, eu assisto alguma coisa, vejo ali, e ali eu tenho um conhecimento daquilo que eu assisti. Mas quando ele fala desse conhecimento aqui, é um conhecimento íntimo, é um conhecimento do trabalhar do amor de Deus para com a criatura, para com aquela pessoa. É como se Paulo estivesse dizendo que Deus não previu quem ia aceitar Jesus. Paulo está querendo dizer que Deus conhecia intimamente quem ele amou. Com isso, Deus vai elegê-lo de acordo com a sua vontade soberana. Então, esse conhecer de antemão tem essa conotação. Não é porque Deus ia ser pego de surpresa se a pessoa ia escolher ele ou não, ia aceitar ele ou não. Mas a ideia que Paulo passa nesse texto é que a pessoa, então, é alvo do amor de Deus, e esse alvo do amor de Deus, o próprio Deus o elege antes mesmo dele saber. Eu sei que isso causa um pouco de desconforto em nossa mente. Dá uma, né? Fosse no Windows, dava aquela tela azul, né? Mas, por não conseguir compreender de forma clara esse conceito de Paulo aqui, é uma coisa que é certa, está revelada. Amém? Eu não consigo chegar à profundidade do que Paulo aqui está revelando. Mas, para mim, fica claro que é algo certo. Deus estabeleceu. Deus escolheu. De forma soberana. Sem a minha participação. Sem que eu fizesse alguma coisa para que Deus se agradasse de mim. Até porque não existe isso. Senão você retiraria a graça. Deus estabeleceu. E por isso, eu penso que somos um povo privilegiado. Pois o amor de Deus veio sobre nós. E assim estamos aqui aprendendo mais dele e, consequentemente, amando mais ele. A ideia, então, de entender a doutrina da eleição é uma ideia que vai redondar numa vida mais amorosa, mais dedicada ao Senhor. Ao contrário do que muitos pensam, de que entendendo a doutrina da eleição, eu vou poder pecar à vontade porque eu estou eleito. Se você diz isso, ou se alguém disse isso, ele nunca conheceu Jesus.
Porque quando você conhece Jesus, e aqui Deus vai demonstrar isso, Ele conheceu de antemão, para que você seja igual ou semelhante ao Filho, ou seja, santo. Então, veja que não existe lógica você dizer isso. É uma pessoa que nunca encontrou o amor de Deus na vida, e está tomado pela escravidão do pecado, e abre a boca para dizer uma blasfêmia dessa. Ainda no texto, aparece a expressão predestinou, que é outro termo que causa engano em muitas pessoas, mas que na verdade, você não precisa se engasgar com esse termo. Ele está na Bíblia, você não tem como apagar ele. E esse termo, no texto grego, é proósiro, e basicamente significa decidir de antemão, pré-determinar, limitar ou marcar de antemão, projetar definitivamente de antemão, ordenar de antemão, predestinar. O que na verdade a presciência já implica, né, nessa predestinação. Porém, Paulo aqui quer enfatizar outra coisa. Ele quer enfatizar que há um propósito nisso, ao qual Deus predestinou os eleitos. Há um propósito nessa predestinação dos eleitos. E o alvo a ser alcançado é a conformidade a Cristo. Vamos para o texto. Predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja que não adianta debater como se dá essa vontade soberana. O que nós podemos entender é que essa vontade soberana foi sobre a minha vida, aleluia. E eu agora então, alcançado pelo amor de Deus, aceitado esse evangelho, eu vou agora me conformar, me amoldar a Cristo. Eu vou viver a vida cristã de verdade, porque fui alcançado. E obviamente, o que Paulo aqui vai enfatizar é a transformação, a imagem do Filho de Deus tem essa referência à santificação. Então, ser conforme a imagem do seu Filho é de que todo crente, ele busca santificação. Porque ele busca o padrão de Cristo e não o padrão do mundo. Amém? Amém, irmãos? A igreja, ela procura o padrão de Cristo, não do mundo. Porque se a igreja procurar o padrão do mundo, ela não é igreja. Ela não conheceu a Cristo. Ela conheceu uma religião qualquer. Mas ela não conheceu o Deus verdadeiro. A lógica é essa. Verso de número 30, a primeira parte. Esses que foram conhecidos de antemão, na presciência de Deus, que foram predestinados, esses então foram chamados. Então quando você vê a presciência de Deus na eternidade, quando você vê a predestinação na eternidade, mas agora ele vai entrar, não é? Como se fosse entrar agora na nossa realidade. Porque esse chamado aqui, e a palavra do chamado aqui é Kalel mesmo, viu? É o nome do meu menino. E eu botei o nome do menino por causa dessa palavra. Kalel. Certo? O termo então, Kalel, que significa chamar, convidar, convocar. Então quando se está dizendo, e aos que também chamou, esse chamou não é apenas um chamar, dizendo aqui, ei pastor Bolso, vem aqui. Dando a ideia de que ele vem ou não. É uma convocação. O evangelho, ele convoca o perdido pecador. É uma intimação. Se você não vier, vai ficar condenado. Entenderam, irmãos? O chamado do evangelho? O chamado do evangelho, ele é eficaz. Porque se você não atender o chamado, mas se você atender o chamado, aleluia, aí você será aquela ovelha que ouvindo a voz do seu pastor, você não vai negar nunca. Amém? E aí você encontra vários textos para justamente dizer essa correlação dessa soberania de Deus
né, com a nossa livre agência, mas que de fato, quando nós somos chamados, porque existe então uma predestinação de Deus, nos elegeu na eternidade, e os eleitos dele vão atender à convocação dele a partir da pregação do Evangelho. É a partir da pregação do Evangelho. É uma atribuição, né, de alguém ou de algo. Esse chamado é o chamado, como eu disse a vocês, eficaz do Evangelho. Quando estamos pregando, quando estamos ensinando o Evangelho, estamos sempre apelando para outra pessoa, para que se volte para Deus, chamando-a. É como se Paulo entrasse no templo e explicasse como se dá a vocação eficaz, pela conversão e fé, operadas pelo Espírito Santo, com o homem respondendo, né, a esse chamado. Aos que chamou, a esse também justificou. O tema da carta é justamente aqui, essa justificação pela fé. E a gente já deu várias explicações sobre essa justificação, como nos textos anteriores que a gente leu, que a gente trabalhou aqui, que Paulo ensinou exaustivamente nos capítulos anteriores. A ira santa de Deus, ele imputou os pecados dos eleitos em Cristo. Com a morte do inocente pagando preço, agora Deus imputa a justiça nos que creem, a saber, os que Deus conheceu de antemão, os eleitos. E aí ele continua e diz: e aos que justificou, a este também glorificou. E se você entender porque eu disse o plano de salvação, é porque Paulo está estabelecendo aqui na mente de Deus esse plano de salvação. Ele conheceu de antemão, ele predestinou, ele então formou um plano eficaz para que essa pessoa que foi eleita viesse a ser chamada, que é o Evangelho, que é o poder de Deus. Quando ele aceita então esse chamado do Evangelho, a aceitar Jesus, ele aceita Jesus e então ele é declarado justo. E declarado justo, ele caminha então com essa justiça do Filho de Deus, que está sobre você, imputada em você. E aí você vai então agora para o futuro, porque você vai receber um corpo glorificado. O corpo que Jesus saiu da sepultura, aquele que os discípulos viram durante 40 dias, será o corpo que você vai receber. É um corpo sem doença, é um corpo que não vai envelhecer, aleluia. É um corpo que não vai sentir dor, é um corpo que não vai chorar, é um corpo de júbilo eterno, aleluia, na presença de Deus, aleluia. E essa glorificação é justamente o último elo da corrente da salvação, a última etapa do plano perfeito de Deus. O primeiro elo foi o conhecimento, a presciência. O segundo foi a predestinação. O terceiro foi o chamado. O quarto, a justificação. E esse quinto, último, a glorificação. É a concretização do plano de salvação. A glorificação, então, essa concretização, é a conclusão de todo esse plano perfeito que Deus estabeleceu na eternidade para os seus eleitos. E isso é para o futuro. E é interessante o seguinte, embora você vê Paulo utilizando o termo no passado, não é? Porque quando a gente lê, a este também glorificou, é como se fosse um ato no passado. E eu achei fantástico aqui essa ideia, porque o comentarista fez nos pensar que Paulo tinha tanta certeza desse plano e da sua glorificação, que é como se ele estivesse colocando essa certeza num patamar assim, olha, Deus já fez, já está estabelecido, entende? Então quando ele diz assim, também glorificou, ele está dizendo, já está certo, não tem erro não, pode se entregar, pode se converter, essa glória futura é certa.
Não há nada na face da terra, nem fora da terra, que possa desmentir o que Deus revelou dessa glorificação. Então a ideia é justamente essa que Paulo passa, assim, ó, já está certo, esse plano já está estabelecido. Aleluia. E aí eu entendo que a glorificação, nós vamos ver, todos nós vamos ver o que Paulo disse aqui, essa glorificação. E vamos lembrar do texto. Eita, culminação do plano de salvação, aleluia. A gente tudo marchando, né? No céu. Essa é a culminação do que Paulo disse, a glorificação. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus virá com poder e grande glória. E quando ele vier, ele vai apartar o ímpio do justo. Ele vai apartar os eleitos. Ele vai apartar a igreja. Ele vai apartar os fiéis. Ele vai apartar a mim e a você para um lado. A sua destra. Aleluia. Será um grande e bendito dia. Ele chamará para si a igreja bendita e gloriosa. Ele chamará a igreja para tomar posse do que Deus prometeu. Teremos o corpo semelhante ao corpo de Cristo ressurreto. Eu vou ver isso. Eu vou ver isso. Eu vou ver. Aleluia. Eu vou ver. Você vai também? Amém? Aleluia. Vamos ver. Portanto, irmãos, na eternidade, Deus te conheceu de forma íntima. Deus já sabia quem era tu. Tudo, Ele esquadrinhava tudo. E Ele te amou. E Ele te amou. Amém? A prova disso é que você conheceu a Jesus através do Evangelho. Essa é a prova cabal. Você conheceu Jesus através do Evangelho. É a prova de que Ele te amou. Mas não só isso. Você se rendeu em fé. Você se rendeu em fé que Jesus é o seu Senhor e que possibilitou uma vida abundante, sendo semelhante a Ele. Você vê a sua responsabilidade? Ele nos amou, amém. Não é? Nos chamou, aleluia. Mas você tem que ser semelhante a Ele. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que deixar daquela safadeza escondida. Porque você não faz mais parte desse tipo de coisa. Você é crente, separado. Você é santo. Você não corrobora mais com as coisas deste mundo. Ele lhe chamou para a santidade, para ser semelhante, para se amoldar a Cristo. Então, quando a gente encontra Jesus, a nossa vida ela começa a ter sentido. Quando encontramos Jesus, a nossa vida começa a ter sentido porque Ele preenche todos os espaços do nosso vazio. Todos, completamente. Não deixa nenhum aresta. E esse verdadeiro sentido que nós temos é o sentido de ser semelhante a Cristo. É um sentido de ter uma vida de retidão diante do nosso Senhor, obedecendo a Deus em amor, retribuindo aquilo que Ele fez na eternidade. Ser eleito, predestinado, não é sinônimo de libertinagem, de vida louca, de safadeza. Quem pensa assim, e talvez viva assim, nunca conheceu a Deus de verdade através de Cristo. O Evangelho é coisa santa.
Então, se suas atitudes não são santas, ou de santificação, você não tem certeza de salvação. Consequentemente, você não tem certeza da sua eleição. E o pior, você demonstra isso para as outras pessoas, quando você está em pecado, e quando você ama mais o pecado do que a Deus. Porque você prefere continuar no pecado do que se entregar. Você pensa que, continuando com aquele pecado, não vou magoar aquela pessoa, mas está magoando Deus. Então você está dizendo, Deus não é importante. Importante para mim é esse objeto, é essa pessoa, é esse trabalho, é esse pecado aqui. Aqui é importante para mim. Mas Deus não. Agora, o que Paulo está dizendo aqui sobre essa eleição, se você é um eleito de Deus, se amolda a Cristo, eu não tenho dúvida, que você vai ter uma vida certificada pelo fruto do Espírito, amoldada ao molde de Cristo, chancelada pelo chamado eficaz do Evangelho. E isso é a afirmação de que você foi eleito, predestinado. A obra é de Deus. Foi Ele quem idealizou e concretizou na minha e na sua vida. E se você está ouvindo isso, é a expressão de que Deus te ama. É a expressão de que Deus quer fazer um concerto na sua vida. Porque se Ele lhe deixasse, Ele não lhe trazia aqui esta noite para ouvir isso. Mas vede que tão grande misericórdia é o nosso Deus, que ainda deu uma chance para mim e para você, aleluia, de ouvir isso aqui, e de dizer, Senhor, eu te amo de verdade, e a minha demonstração de amor é que eu vou abandonar o pecado, e eu vou me entregar de fato para o Senhor, de corpo, de alma, de espírito, tudo vai ser do Senhor. Porque eu vi essa noite que eu fui chamado de forma eficaz. E que eu vou, sendo justificado, eu vou ver a glória, aleluia. Ter o corpo glorificado, estar com o Senhor, de fato e de verdade. Portanto, irmãos, olhemos para esse texto, não mais com preconceito, mas com a certeza de que Deus te amou. Agradecemos a todos que estiveram conosco e amanhã não perca outra vez a opção para a vida. Avise ao seu amigo mais achegado, ao seu parente, ao seu colega de trabalho, para que ele se inscreva no nosso canal e nos assista todas as manhãs, através do YouTube ou TV Master, TV a cabo, canal 20. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus e até amanhã. Durante toda aquela noite nada consegui pescar. O cansaço me abatia, resolvi então voltar. Eu estava lá na praia quando Jesus se aproximou. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será. Depois de tanta coisa linda que Jesus ali falou, ele se virou e disse, Pedro, volte para o mar. Mandou que eu jogasse a rede, é hora de pescar. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será.
pescador de homens você será. A pesca foi maravilhosa, foi ali que eu aprendi que eu era um homem fraco, precisava o seguir. Prostrado ali diante dele, ouvi a sua doce voz. A partir de agora, Pedro, pescador de homens, você será. Pescador de homens, você será.